É, meu nome é César, né? Trabalho aqui já há alguns anos aqui na equipe de recintos. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a reforma tributária, aqui, mas no contexto aqui dos impostos do IBS, CBS, né? E o imposto seletivo, com relação ao documento de entrada e documento de saída. Então, assim, só que é importante a gente deixar assim bem claro, frisar, né? Que o direcionamento da TOTS nesse primeiro momento aqui, até do nosso trabalho, é com relação a manter a compatibilidade do registro de imposto, né, dos impostos atuais que já existem ali, né, o IPI, o PIS, COFINS, né, e os novos impostos, como o CBS, o imposto seletivo e até o próprio IBS, né. Então, nesse momento aqui, a gente está tentando fazer, estamos fazendo uma adequação ali das telas, né, onde já tem alguns campos de impostos, para também atender os novos impostos que estão chegando. Então, aqui da nossa agenda, eu vou passar um pouquinho do contexto da legislação, né? A gente vai ver na prática aqui nas telas como ficou o registro dos novos impostos e depois algumas considerações finais ali e tira dúvidas também. Então, aqui, contexto da reforma tributária. Isso. Bom dia, pessoal. É, a gente já tinha falado um pouquinho aqui, né, sobre a questão dos impostos, né? Esses novos impostos aqui. O IBS, que está substituindo o ISS, o ICMS, e o CBS, que substitui o PIS e o COFINS, e também o imposto seletivo, né? É, a questão que está gerando aqui uma maior demanda para a gente é a questão da coexistência desses tributos, porque a gente mantém o registro dos tributos atuais e passa a fazer, né, o registro dos novos impostos. Então, nossa adequação toda aqui do sistema está em torno de a gente manter a possibilidade de informar todos esses tributos ao mesmo tempo, tá? Então, a gente já tem telas onde esses tributos são informados, né? E incluímos os campos novos aqui. E enquanto tiver essa coexistência de tributos, né, é, a gente vai ter que fazer é, como é que eu posso falar, essa adequação aqui, porque eles vão ser reduzidos gradualmente, né? Então, a gente vai ter que trabalhar com esses caras aqui por algum tempo. De forma prática, deixa eu ver se eu consigo fazer de novo aqui. Eu tinha mostrado aqui a parte da importação do XML da nota fiscal, que foi um item que a gente ajustou. Ah, acho que eu consigo fazer de novo aqui importação. Deixa eu ver. Isso aqui. Ele vai processar o XML, né? Lembrando que o XML precisa já estar adequado com os novos impostos, né? Que é o caso desse exemplo que eu utilizei. Então, você já tem aqui as tags do IBS, do CBS, né? Com os valores dos impostos. E aqui ele já processou e retornou para mim que foi importado com sucesso. Então, se eu vim aqui no módulo portaria, na parte de pré-cadastro, eu consigo já pesquisar essa nota fiscal aqui que foi importada. Então, aqui na parte de itens do lote, eu passo a ter aqui os impostos por item e também no total da nota fiscal, né? Além do que, né? O campo aberto para digitar, né? Poxa, eu não estou importando, estou digitando na mão, não tem problema. Você pode inserir manualmente aqui as informações. Assim como qualquer outro tributo que já tem aqui no sistema.
Para quem utiliza Transit Time, né, e faz um trânsito ali, no início do trânsito, uma programação vinculando o documento de entrada, é quando você finaliza o trânsito, a SESV transforma esse pré-cadastro em um cadastro de documento efetivo no sistema, né? Então, esses tributos já são migrados juntos. Eu vou mostrar aqui no módulo expedição para gente. É, aqui, pronto, né? Vou mostrar aqui que a gente já tem aqui alguns itens que eu já importei. Então aqui, se vir aqui também aqui no itens do lote, assim como no pré-cadastro documental, você tem aqui os campos, né, para informar o IBS, o CBS, o valor do IS, né? E no complementar também. Também, assim como no pré-cadastro, fica livre para você alterar, né, os impostos ou inserir manualmente. Aqui César, ainda no tem modo, uma pergunta aqui, acho que eu vou ok. aproveitar porque acho que tem a ver com esse assunto aqui já. Caso Uhum. importemos um XML de uma nota emitida antes do início da reforma, o campo fica em branco? Sim, ele fica com valor zero, Obrigada. ok? E aqui a gente tem essa opção aqui de entrada de nota fiscal para industrialização, e a gente adequou também essa tela aqui, porque ela também tem a opção aqui de você eh, registrar alguns impostos. Então aqui nos itens da nota fiscal, né, já tinha aqui o IP e o ICMS, agora a gente passa a ter aqui o IBS, o CBS e o IS. Então, conforme for gradualmente esses impostos forem evoluindo, né, a gente vai acabar deixando de preencher esses aqui, né, os impostos antigos e acabar preenchendo só os novos. Ok. Com relação a documento de saída, puxar aqui o aduaneiro, nós tivemos algumas adequações, né? Quando o tipo do documento ele é uma nota fiscal, um documento de saída, né, a gente passa a ter aqui a terceira parte, uma terceira guia, né? E aqui já existia a possibilidade de você informar o total do ICMS, passa agora a ter a possibilidade de você também informar o IBS. Então, para quem já registrava o ICMS, pode registrar agora o IBS aqui. Para os demais documentos, os impostos ficam na parte 2 aqui, né? Então, a gente já tinha aqui é, imposto de importação, outros, o IPI, né? É, e aqui também, tanto para o CBS quanto para o IS, a gente manteve essa característica dele de você conseguir selecionar aqui, né? Como é o tipo de tributação, se é integral, imunidade, isenção, redução, suspensão, não incidência, né? É, e para quem usa a parametrização, pegar aqui, só fazer a consulta aqui do parâmetro para poder mostrar. Para quem usa a parametrização aqui, né, para poder informar os tributos suspensos e a recolher, né, que está como sim, a gente passa a também incluir aqui nessa nessa abinha aqui da tributação os impostos aqui, o CBS e o IS, tanto o suspenso como a recolher. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu só sair aqui para a gente poder ir para a DA. Não estranho, mas é normal durante uma apresentação assim sendo executada, ele acaba ficando um pouco mais lento.
Abrir de novo. Então, aqui no cadastro da DA, deixa eu ver se eu tenho algum. Eu tenho aqui. Já tenho uma DA que eu cadastrei aqui para a gente poder homologar o preenchimento dos campos. Então, também acrescentou-se aqui na parte dos impostos, né? O CBS e o IS, né? Também aqui na parte de tributação suspensa e a recolher. O que a gente não tem aqui, para esse caso aqui, é o IBS, porque o IBS ele substitui o ICMS, né? Ele vem a substituir o ICMS. E o ICMS, que é Imposto sobre Serviço, não é registrado é, aqui para DA, tá? Temos Deixa mais eu uma ver. perguntinha aqui, Uhum, César. Acho que eu vou ok. aproveitar, porque a gente está bem nesse momento, então algumas perguntas que vão surgindo. Perfeito. É, Acho que melhor ainda. Manter o isso, contexto. isso. O serviço de importação de XML como documento de entrada também será atualizado? No módulo de O- expedição, também são duas perguntas. Quer responder essa primeira? O Uhum, serviço de importação quero de sim. XML como documento de entrada Uhum, também será atualizado? também. Porém, né, essas informações vão constar somente ali na nota fiscal, quando o XML for de nota fiscal, tá? É, Com relação à parte de documento de saída, por exemplo, importação de documento de saída, na XML da DI, a gente não tem ainda nenhum modelo de XML que contenha esses campos para a gente poder testar e homologar. Então, nesse momento não foi feito. Conforme for saindo aí ah, os novos modelos aqui, a gente vai atualizando o sistema. Até dou como exemplo aqui, ó, o caso da extrato da DI, né? E hoje ela já tem alguns impostos aqui, né? Só que, por enquanto, não saiu para a gente ainda nenhuma informação de como ficarão os novos impostos. Nossa expectativa é que passe a ter aqui também, né, o CBS, o IS. Ok. Então, Uhum. acho que talvez essa parte da saída aqui no módulo de expedição também utilizamos uma funcionalidade DLL que faz a importação do XML. Ela também será atualizada? Para importação do XML da nota fiscal, sim. Tá? Por que que eu estou falando muito da nota fiscal? Porque é o primeiro layout que a gente tem, né, atualizado com os novos impostos. Tá, ok. Depois tem Ok? perguntas sobre a Uhum, atualização, os pacotes, acho que essa a gente vai falar uhum. bem mais para o final, tá? Daí a Sim, sim, gente sim, sim. responde no final. Obrigada. Ok. Deixa eu seguir aqui. Tá. Ó, apareceu mais uma. O componente DLL NFE atualizado já está disponível? Não, ainda não. Essas atualizações aqui ainda não estão publicadas, tá? A gente deve publicar aqui no decorrer da semana. É, pessoal, seguindo aqui, a gente tem a parte de consulta, né? Tanto de documento de entrada quanto documento de saída. Então, aqui no consulta genérica, eu sempre costumo acabar entrando por lote. É onde eu já decorei meu caminho aqui de chegar nas informações, né? Mas cada um entra por uma forma, né? Seja pela SESV, seja pelo próprio documento de entrada ou de saída. Então, eu pego aqui, por exemplo, o documento de entrada, né? Deixa eu mostrar primeiro aqui isso aqui, ó. Então, no item do lote aqui, se correr o gridzinho pro lado aqui, você vai ver que já tem aqui os campos dos novos impostos aqui, tá? E isso por item de lote, tá? E para nota fiscal, a gente acaba tendo aqui nas informações gerais, aqui nessa abinha aqui, nota fiscal.
também a adição dos novos impostos. O mesmo vai ocorrer para o caso do documento de saída, tá? Vou pegar um lote aqui com o documento de saída registrado. Então, eu vou ter primeiro, inicialmente aqui, o lote, né? Aqui eu tenho aqui o campo dos impostos. Para esse lote aqui não tem nada registrado, mas eu sei que para o documento de saída eu tenho. Então, se eu vim aqui nas informações gerais, você vai ver que aqui a gente acrescentou aqui o CBS e o IS, né? Os impostos que foram registrados na tela do documento de saída. Deixa eu dar uma voltada para a apresentação, ver se eu tenho mais algum item. Ah, sim, 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 sim. Finalizando ali, queria falar um pouquinho sobre uma alteração que a gente fez num, num arquivo de integração com o sistema Logix, né? Onde foi incluído um registro tipo 32. Essa informação passa ali a compor a parte da reforma tributária, porque ela traz o indicador de operação, o tipo de operação, né, e o indicador de destinatário. Em termos práticos, abrir o arquivo aqui para gente. Aqui, ó. Então, a gente acrescentou aqui agora a linha de código 32 com as informações novas, né? A gente já tinha adicionado anteriormente aqui os novos impostos, né? O IBS, e agora acrescentou-se a linha 32. Para utilizar essa versão de integração com esse arquivo gerado aqui, quem utiliza integração com o sistema Logix precisa estar atualizado, tá? Com um pacote ali de atualização do programa VDP 0002, né? Deixa eu voltar aqui. Era isso, em termos da parte de sistema, né? Da parte de adequações. É importante deixar claro ali, como eu já tinha falado no começo, né? Que as nossas adequações aqui, elas são um direcionamento da TOTS, onde a gente tem que manter, né, a compatibilidade ali de, de poder registrar os novos impostos nos mesmos pontos onde já são registrados os impostos atuais ali, né? O IPI, o PIS, o COFINS, né? Então, é, nossos esforços aqui são para manter a funcionalidade com os novos impostos. E outro ponto é que, como no sistema aqui no TOTS RA, a gente não faz apuração de impostos, né? Então, fica claro que esse registro de impostos são apenas para consulta, né? Não tendo obrigatoriedade nenhuma de ser registrado no sistema. Acredito que era isso. Vamos abrir para perguntas. Já fizemos aqui no decorrer da apresentação, mas eu quero ver o que mais a gente pode trabalhar aqui com dúvidas que possam ter surgido aqui no decorrer da apresentação. Obrigado, César. A gente tem mais algumas Uhum, perguntas. Eu vi que o Carlos acho que ok. levantou a mão, a gente já libera também o áudio. Sobre a atualização, então a Jane colocou ali no chat também, né? Então, para ter acesso às novas atualizações, precisa estar na release 12.1.25.11, né? E aplicar os pacotes relacionados aos documentos de entrada e saída, e os links estão na documentação do TDN, tá? Uhum. E todas as telas apresentadas, elas estarão liberadas nesta semana, tá? Então, qualquer dúvida depois a gente ainda pode esclarecer, tá? Então, sobre a parte da atualização, acredito que já respondi também a primeira, né? Já respondemos ali a primeira pergunta, que é o término das atualizações, então, durante esta semana. E tem mais uma pergunta aqui. Após o ajuste realizado em ambiente de testes, o sistema passou a considerar o NBS apenas para um dos tributos serviços, CBS ou IBS.
Esse comportamento é esperado pela lógica do sistema ou indica um conflito na regra de vinculação entre NBS, CBS e IBS? Tem mais um complemento, eu não sei se. Isso é relacionado, na verdade, lá com o cálculo de faturamento e depois a geração da nota fiscal, certo? É, bem, nesse ponto a gente tem que dar uma avaliada ali, principalmente a questão do relacionamento dos impostos, né? A parametrização com relação ali a TNCM, né? Como ficou um pouco complexo essa questão ali, a gente tem que analisar se o relacionamento ali o sistema considerou por NCM ou se ele acabou considerando por serviço, né? É, a gente considera que é sempre muito mais prático fazer o relacionamento por serviço. A diferença é que isso implica que a configuração do faturamento precisa ser feito, ser desviado, né? A armazenagem, né, para um serviço de armazenagem, né? Porque essa lógica toda desenvolvida foi para a gente conseguir classificar o tipo da armazenagem, né? E hoje, lá dentro do cadastro de tarifa do sistema, a gente acaba não tendo, como dizer, se aquele tipo de tarifa que foi configurado, né? Que ele é exclusivamente uma armazenagem. Então, apesar de ter essa descrição lá, a gente sabe que são criados tipos de tarifa como armazenagem, mas para outros itens, né? Pela própria característica de como o cálculo é executado. Mas precisando de apoio, chama a gente ali, a gente ajuda a analisar, entender o que precisa ser configurado, né? Para atender exatamente ali essa parte da configuração dos impostos aí. Hum. Aí a segunda parte dessa pergunta ali, ó, na Uhum. aba Cadastro, opção Tributos e Lei de Transparência e Cadastro do Imposto, qual que é a configuração recomendada para garantir a aplicação consistente do NBS nos dois impostos, visto que tanto IBS quanto CBS necessitam ter um vínculo do NBS para o destaque do imposto? O NDBS não precisa ter o vínculo com. Na verdade, não tem vínculo, né? O CBS não tem vínculo com o NBS. O NBS, ele é uma classificação apenas do IBS. Eu acredito Ok, que acaba, no começo é normal, a gente vai acabar, né, tendo algumas dúvidas assim com relação a essa parte, mas é bem tranquilo depois. Precisando legal. também, eu posso ajudar ali na configuração. Uhum. Tem mais algumas perguntas aqui, depois acho que Uhum. algumas pessoas levantaram a mão e eu já libero também. É, o nosso TOTUS RA tem integração com o RP Proteus para que o processo de faturamento seja feito no Proteus e não no RA. Diante disso, terei de me preocupar com IBS e CBS no RA? Se sim, qual seria um plano de ação recomendado para lidar com isso? Não, a tua classificação da parte de impostos pode ser feita toda dentro do Proteus, né? Agora, se for necessário fazer dentro do RA, essas adequações que a gente fez justamente para facilitar isso, tá? Mas hoje não é preciso. Muitos clientes têm integração com diversos sistemas aí, né? Para faturamento. E a nossa recomendação, inclusive, é que como apuração desses impostos são feitas nesses sistemas, né? Também a classificação seja feita por lá. Eu liberei o áudio para ti também, Uhum. Carlos. Não sei se tu queres fazer a tua pergunta. Carlos Ridolfi. Oi, olá, Bom Opa, dia, bom Carlos. dia, Estamos te Carlos. bom ouvindo. dia. Uhum. Ô César, tudo bem? Tudo bem. Não. Ô César, eu acho que a dúvida do pessoal aqui da Multilog, tem até um pessoal ali do faturamento, acho que do tributário também presentes na Uhum, sala, é referente justamente à configuração dos serviços ali, o cálculo em si depois, né? uhum, Então, eu acredito que sim, a gente vai precisar de um apoio ali para entender melhor e até configurar melhor ali para a gente conseguir com os testes, né? Então, eu perfeito. acho que até eles podem até ter levantado a mão aí, questionar alguma coisa e fazer alguma pergunta.
É. Do meu lado, a minha dúvida é sobre o envio das notas, né? Eu queria ver depois se a gente vai ter um canal direto com vocês ali para a gente ir tratando prefeitura a prefeitura, nota a nota, ou eu andei abrindo até alguns chamados, alguns já foram fechados ali. Eu só queria entender melhor como que está esse ponto, porque eu vi que algumas prefeituras optaram por usar o sistema nacional e Barueri, por exemplo, optou por usar o próprio sistema com adaptações, me parece. Mas esse a gente está Seguindo até São Paulo. tratando ali. Exemplo de São Paulo também, né? Uhum. E outras prefeituras, por exemplo, Uruguaiana, parece que nem se manifestou sobre nada ainda. Então ali estamos meio no Nossa. escuro. Mas eu queria ver depois com vocês, como que fica isso? É Uhum. porque a gente talvez vai precisar de um apoio mais rápido ali, entendeu? Um canal direto com vocês ali para ir tratando isso, né, de uma forma mais rápida ali. Perfeito. A gente pode marcar uma agenda aqui para conversar e detalhar esses itens aqui que você acabou de listar para gente aí. Tá. Só eu estava lembrando aqui, veio uma dúvida, se não me engano, acho que foi do César Guerra outro dia, né, sobre a tela de associação de serviço e imposto, né? Ele comentou ali que não tem hoje uma opção para desassociar, né? Ou para cancelar, ou para deixar como cancelado, né? Uma vez que quando já tem um relacionamento ali, já um RPS gerado para determinado imposto, né? Ele acaba não permitindo a exclusão, né? Então ele questiona, poxa, como é que a gente faria a desativação desse imposto, né? Bem, a gente quando desenhou ali a parte do cadastro dos impostos, a gente colocou o período dele, né, em que ele tá ativo. Então, uma possibilidade de inativar ele hoje é através da data, né? Então, você coloca o período dele em uma data que já não está mais ativo ali, e ele para de ser considerado, né? Então, você pode ter o mesmo imposto cadastrado duas vezes, desde que não para o mesmo período, né? Mas sim, a gente considerou interessante essa ideia de poder fazer a desativação do imposto, tá? Mas assim, momentaneamente você pode fazer essa desativação através do período de validade do imposto. Tá, joia. Eu vou fazer mais uma pergunta, Uhum, daí eu já vou liberar ali o áudio da Catiane também. Tem mais uma pergunta no chat aqui. César, na tela de associação impostos versus serviços no faturamento, acredito que deva haver uma forma de desativar a associação. Como ela migra para o faturamento, FK, o sistema não deixa excluir, com razão. sim. É através ali do período do imposto, né? Então, o imposto tem o período de validade, você pode desativar ele alterando ali a validade dele, se for preciso, né? Bom dia. Só para complementar aqui a pergunta do Carlos Sidolfi. Carlos, nós já estamos fazendo a atualização do componente do ACBR, já estamos criando um ambiente ali para teste da cidade de São Paulo, tá? Da nota, do envio. E assim que a gente terminar, a gente vai entrar em contato com você para fazer o apoio, para poder fazer os testes daí no seu ambiente. E aí a gente já vai também em seguida fazer a parte de Santana do Livramento, Barueri e Santos, tá? Então a gente já está atuando nisso, só que nesse primeiro momento a gente está fazendo justamente a atualização do componente com as últimas atualizações para poder mandar o envio de acordo com o layout de cada cidade, tá? Porque Ah, não tá. somos nós que definimos mais o layout, mas o próprio componente ACBR. Então a gente tem que atualizar ele para poder compilar e mandar para você. E daí a Ah, gente tudo vai bem. entrar em contato para poder fazer os testes realmente, tá? Até por causa do certificado e tudo. Então, daí fica mais fácil. E realmente tem prefeituras que não se pronunciaram ainda, e aí a gente vai ter que fazer sob demanda mesmo, tá? Tá bom. Minha dúvida é essa, Jane, porque, bom, a gente sabe, né? No Brasil muita coisa Sim, eu fica para a sei. última hora, né? E eu imagino que os primeiros dias a gente vai ter bastante problema, né? Eu É, acredito que sim. Uhum. teremos, não por culpa de vocês ou nossa, mas até da própria mudança em si, né? Até do lado das prefeituras, eu acredito que a gente vai ter problema.
Mas a minha o que a preocupação é só gente, essa, né? A gente sim, conseguir tratar isso de uma forma direta, como a gente sempre fez, né? não, a gente vai fazer, tá, Carlos? A única questão que agora, a primeira fase, a gente tem que fazer essa Não, tudo bem. atualização que eu comentei, para daí a Uhum, gente ter o executável para poder fazer a validação, tá? Mas a gente está atuando nisso e esse é o nosso objetivo nessas 2 últimas semanas de dezembro, tá? É tá bom. justamente, a gente já tinha se planejado, tinha deixado uma reserva já para atuar nisso, tá? Tá. Até a própria Prefeitura de Campinas tem uma mensagem lá interessante, né? Desenvolva de acordo com a documentação disponibilizada lá pelo Sistema Nacional, né? Uhum. Mas fiquem de olho nas atualizações, porque pode mudar tudo. Então desenvolvam, mas tenham atenção porque vai mudar, ou pode mudar, né? É. Tá? Vai Então, ser mas meio a gente, assim, complicado. a gente vai ficar de olho, né? Uhum, E o que for, a gente já tem ali uma que é de modelo nacional, das 4 que tem aberta. Então, essa provavelmente homologando uma vai atender as outras também. uhum, Aí, sim, essas outras que têm um layout um pouco diferente é que a gente vai ter que fazer uma validação. A princípio, a CBR está bem de olho nisso, tá? Como ela se colocou no mercado como uma centralizadora desses modelos, ela então está olhando muito isso, que tá aí todo mundo está usando o componente dela. Mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer, mas daí a gente vai entrar em contato direto, tá, Carlos? tá bom. Tá bom, obrigado, Jane. Valeu. De nada. Catiane, o teu áudio também está liberado, se quiseres fazer a tua pergunta. Bom dia, pessoal. Bom dia, Michele. Obrigada. Eu sou do tributário aqui da Multilog e eu só quero reforçar o pedido do Carlos. O César, que é do TI também, a gente está mais ou menos uma semana tentando contato com vocês e a gente está com dificuldade. A gente precisa muito agendar uma conversa com vocês e conosco aqui, com o time do tributário, com o nosso TI também, para que a gente possa compartilhar a tela com vocês, mostrar para vocês quais são os nossos pontos de dúvida. Eles são, em grande maioria, relacionados às nossas notas fiscais de serviço que a gente emite pelo sistema de vocês e que faz, inclusive, né, a transmissão ali pelo sistema da prefeitura também. Então, é bastante urgente, tá? Se vocês puderem, por favor, reservar um tempinho aí na agenda de vocês para ter essa conversa conosco é bastante importante e é extremamente urgente. Catiane, o César Guerra, ele encaminhou um e-mail, eu respondi ontem ele, porque assim, a gente tinha que terminar os desenvolvimentos, né, para poder apresentar hoje para vocês, e aí a gente ter possibilidade de fazer esses atendimentos, tá? Então, até sugeri uma agenda para hoje à tarde, ou hoje de manhã, não me recordo, para a gente poder falar sobre isso, tá? Então, eu até dei uma sugestão de meia hora para a gente conversar Tá para bom, avaliar essa situação, tá tá bom? bom, Mas obrigada. realmente a gente tinha que terminar todo o desenvolvimento, porque a gente acabou atrasando porque o próprio governo mudou no meio do caminho, né? Então a gente teve que se adaptar e daí só agora é que a gente está realmente com condições de dar atenção para essas dúvidas, tá bom? Mas aí a gente vai organizando aqui, o próprio pessoal do atendimento também, ele teve o repasse, tá por dentro, né? E aquilo que eles não souberem, eles vão passando para nós, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigada a você. Pessoal, sobre o link do TDN, então foi colocado ali no chat também, né? E até tem uma observação, então essa página ela está em constante atualização, né? Então é importante que vocês visitem ela de tempos em tempos, tá? Então toda a liberação, né, novidade que a gente coloca ali também, faz essa atualização nessa página aí do TDN, tá? O link está disponível ali no chat. Sim, até Deixa eu. complementando isso que a Michelle trouxe, é importante daí atualizar a 2511, tá? A 12.1.2511, ela tem consolidado toda a parte do cálculo, do envio, e essa parte que agora nós estamos apresentando para vocês, ela foi desenvolvida depois da 2511. Então, nessa página centralizada ali, daí ele vai ter um link dos pacotes que tem que então atualizar, tá? A gente vai ver se consegue criar um pacote único com todas elas,
E aí a gente vai colocar ali também o link para vocês. Senão seria atualizar dessas daqui. Mas aí é mais essa parte que o próprio César comentou aqui, que é mais visual as informações dos novos tributos, tá? Por enquanto eles nem vão ser recolhidos, né? Eles vão ser apenas para ser destacados. Então a gente só aqui é mais para entrada e saída para apresentação mesmo dos dados e ter o documental bem registrado, tá? Christopher, o áudio está liberado para tua pergunta também. Christopher, a gente não está te ouvindo. Pessoal, além do Christopher, tem mais perguntas aqui no chat. Não temos mais nenhum questionamento, mas ficou ainda alguma dúvida? Mais alguém gostaria de? Pode levantar a mão, a gente pode liberar o áudio também, tá? Christopher, você queres utilizar talvez ali o chat, então, para escrever a tua pergunta? Teu áudio não está funcionando aqui. A gente não conseguiu ouvir nenhuma Ele, pergunta. ele me avisou aqui que ele tá com Ah, dificuldade no áudio dele, mas a gente vai aproveitar aquela agenda ali que a gente então tá vai bom. conseguir com vocês para tirar as Uhum. nossas dúvidas, tá? Então tá joia. Vou baixar a mãozinha aqui. Obrigado, Catiane. Mais dúvidas, pessoal? Quanto ali a sugestão ali de ser aconselhável ter um pacote intermediário, agora trazendo toda essa parte que a gente está apresentando, nós vamos verificar a viabilidade de fazer isso, e aí eu vou mandar um comunicado que eu mando para todos, referente a esse pacote, tá? O link onde que vai estar esse pacote, tá bom? É, acredito que encerramos, então não temos mais perguntas no chat, não temos mais mãos levantadas. Quero agradecer, então, a participação, né, de cada um de vocês, também agradecer ao César aí que conduziu, né, essa agenda, esse conteúdo. Então, depois essa gravação, ela também vai estar disponível lá no canal do YouTube, onde a gente tem publicado também os webinars. E nós temos essa pesquisa de satisfação, ela vai aparecer depois para vocês aí ao final, se puderem responder, né, colaborar com alguma sugestão, se tiverem também, para a gente evoluir cada vez mais aí os nossos eventos também. Tá bom? Então, muito obrigada pela participação e um ótimo dia a todos. Obrigado, César. Obrigado, obrigado a todos. Valeu, até mais. Tchau, tchau.